Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje vai voltar a falar de um fundo que fez sucesso no mês passado, um dos vídeos de maior quantidade de views, então é muito bom trazer um vídeo novamente e vamos buscar mais. Ele ficou, se eu não me engano, em segundo lugar de vídeo mais assistido do canal do mês passado, a gente está trazendo ele de volta cerca de apenas 2 semanas depois que a gente trouxe o vídeo anterior. Exatamente porque, para quem não sabe, aqui o nosso querido Gary 11, que é um fundo imobiliário de tijolo híbrido por quê? Porque ele tanto tem a parte de logística como tem a parte de renda urbana da Guardian Gestora. E como eu falei, ele normalmente traz o relatório dele, o que não é legal, muito no final do mês seguinte. Ou seja, a gente está trazendo só agora, no mês de outubro, um relatório que trata do mês de agosto, ou seja, um mês de delay, mas a gente está trazendo aqui bem perto do lançamento do relatório, no final das contas. Cerca de 3 dias depois apenas. A gente vai começar a falar do relatório do mês de agosto, que trata dos dividendos que foram pagos no mês de setembro, mas como já estamos em outubro, a gente já sabe quanto é que ele vai pagar agora no mês de outubro e a gente também vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Nos últimos 12 meses, o dividend yield distribuído pelo fundo foi de estúpidos 11,4%. Meus amigos, 11,4% é praticamente um rendimento de fundo high grade de papel. Fundo high grade de papel. Para fundo de tijolo, isso aqui é um rendimento topíssimo, porque, como eu sempre falo, os fundos de tijolo bons normalmente rendem entre 8,5% e 9,5% no máximo ao ano. E ele aqui está trazendo um rendimento de praticamente 11,5% ao ano. Só que no momento o P sobre VP dele está a 0,98, o que nos dá 2% de desconto, ou seja, um yield top e o fundo descontado. Só que se a gente fizer aquilo que eu sempre faço, que é o ajuste do preço da cota de mercado para o valor patrimonial, a gente tem que o yield seria, em vez de 11,4, 11,2, ou seja, ainda continua muito top. Nesse mês de outubro, ele vai pagar 9 centavos, ou seja, teve um acréscimo nos dividendos acima do guidance do mês de agosto. E esses 9 centavos equivalem a um yield do mês de 0,99. Novamente, um valor estúpido, porque 0,99 quem está pagando é fundo de papel e middle risk, ou seja, não é nem um high grade, é um middle risk, porque nem um high grade consegue ter um retorno tão bom assim como 0,99. Fundo de tijolo mesmo, os bons trazem entre 0,70 e 0,85 de yield do mês, e aqui tá 0,99, praticamente 1% de retorno ao mês. Então tá estúpido aqui. Todos os números muito bons, tá descontado, tá com o yield lá em cima. Lembrando que aqui também a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nenhum FIAGRO, nenhum FIINFRA, nenhuma ação. Só você, somente você, pode decidir se é bom ou não colocar esse fundo na sua carteira. Você vai estudar melhor ele, vai ouvir o que eu tenho para lhe passar aqui, as informações desse relatório, e depois você vai decidir se vale a pena ou não colocar ele na sua carteira. Trazendo aqui os principais números do fundo, atualmente ele está com um valor patrimonial de 1,16 bilhões. Ó, o dividendo distribuído no mês de setembro foi esse aqui, 8,7 centavos. Ele aumentou em 0,3 centavos. Conta atualmente com 25 ativos. O valor patrimonial não mudou. O P sobre VP, nesse momento do fechamento de agosto, era 0,99, agora está 0,98, mudou quase nada. O número de investidores estava muito alto no final do mês de agosto, 243 mil. E a vacância, tanto a física como a financeira, continuava zero. Aqui a gente vai trazer a tabela comparativa novamente, que eu trouxe apenas no primeiro vídeo. Eu estou trazendo agora de novo no terceiro vídeo aqui sobre o Gary no canal. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você: você possui o Gary 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ou aumentar a sua posição, aproveitando que ele tá com esse desconto e distribuindo esse dividendo top? Ou, ao contrário disso, você está pensando em reduzir a sua posição ou zerar a sua posição, não sei por qual motivo? De quais são os seus fundos imobiliários desses segmentos que o fundo aqui trabalha, ou seja, logística e renda urbana, aqui nos comentários, para gente trocar informação, trocar figurinhas de quais são os seus fundos, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se inscreva já, agora mesmo, já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível, e assim que sair, você já assiste para ajudar a aumentar o engajamento. Dessa forma, o YouTube distribui para mais pessoas, e assim a gente bate a meta com mais facilidade e traz novamente a leitura do relatório do mês de setembro do Gary 11 no comecinho do mês de novembro. E não esqueça de deixar aquele likezão, não pense 2 vezes. Antes de mais nada, antes de tudo, deixa o like. Não pense em mais nada e deixa o like. Então, antes, quando o fundo ainda se chamava Galg 11, ou seja, ele focava só em logística, ele possuía apenas um patrimônio líquido de 500 milhões ou meio bilhão. Agora, atualmente, Gary, né, ele está com um patrimônio líquido de 1,16 bilhões, ou seja, mais do que dobrou. Antigamente ele só tinha 5 ativos e atualmente 25, aumentou 20 ativos. Antigamente tinha apenas 3 inquilinos, agora dobrou, tem 6 inquilinos. Anteriormente ele era muito alavancado.
Era uma alavancagem que incomodava muita gente, 42%, e agora caiu para 23%. 23%, pessoal, eu considero uma alavancagem para fundo de tijolo bem ok. A maioria dos fundos de tijolos trabalham com alavancagem. Eu dificilmente vejo um fundo de tijolo trabalhando com alavancagem menor do que 10. Normalmente é de 15 a 25%, ou seja, ele está nessa faixa que a maioria trabalha. Muita gente não gosta é quando ultrapassa principalmente 30%. 30% o pessoal não gosta não. E tem fundo que gosta de trabalhar com essa alavancagem assim alta. Mas agora não, a alavancagem dele para mim tá bem ok. Tem gente que ainda vai se incomodar com essa alavancagem, mas eu acho que não está nada complicada. E a gente vê que antigamente ele tinha apenas 81 mil cotistas, apesar dele ser um dos poucos fundos de tijolo que é base 10. Ou seja, que é mais fácil você comprar cotas e por isso muita gente entra no fundo. Mas agora que ele melhorou, ele triplicou a quantidade de cotistas do fundo. Também, mais do que triplicou a liquidez do fundo, que era 1,5 milhão negociado diariamente, que já era uma liquidez até boa, e agora está 5 milhões, está muito mais alto. E anteriormente, quando ele era mais alavancado, normalmente quanto mais alavancado é o fundo de tijolo, mais ele distribui de dividendos, consequentemente o dividend yield dele é maior. Mas aqui, não. Quando ele era mais alavancado, o dividend yield dele era muito bom, 10,8 era muito bom. Mas agora, com ele menos alavancado, praticamente com a redução de metade da alavancagem, ele está distribuindo mais ainda. Em relação à carteira do fundo no mês de agosto, a gente não vai falar dessa parte macroeconômica, até porque é de agosto, não é nem de setembro. Ele continua com 100% da carteira adimplente, ou seja, está todo mundo pagando em dia os aluguéis, e ele continua 100% locado também com contratos atípicos. No mês de agosto, somente uma loja, que é do Grupo Mateus, de Maceió, teve o seu aluguel corrigido pelo IPCA. Essa loja corresponde a 4% da receita do fundo e o reajuste foi de 4,14%. Em relação à distribuição de dividendos, a gente já viu que o fundo distribui 8,7 centavos e o guidance do fundo era distribuir entre 8,5 e 8,8 centavos por cota. E nesse mês agora você já sabe, já distribuiu 9. Em relação à DRE, a gente vai dar uma focada, já que a gente já viu no mês anterior outros meses, a gente vai focar agora só na comparação entre julho e agosto, e essa é uma daquelas DREs que eu gosto, porque ela mostra os últimos 12 meses e ela é relativamente bem detalhada, melhor do que a maioria. Para mim aqui só tá faltando uma linhazinha mostrando quanto é que o fundo tem em reserva. Deveria ter essa linha, tá faltando só ela. A gente vê que em relação ao total de receitas, o fundo recebeu praticamente a mesma coisa. 13.636 em julho e 13.710 em agosto, comparando os dois últimos meses. Como está praticamente igual, todos os números aqui, então teve uma diferença de apenas cerca de 80 mil de julho e agosto. Em relação às despesas, praticamente as mesmas, ou seja, o resultado no final das contas foi muito próximo. Você vai ver que o resultado, ou seja, o lucro do fundo, no mês de julho foi de 10.980.000 e em agosto 11.025.000, praticamente idêntico, a diferença aí de menos de 50 mil, um trocado praticamente. E o fundo acabou distribuindo o mesmo valor. Apesar de, em termos de resultado por cota, o fundo no mês de agosto teve um resultado de 8,8 centavos e pagou 8,7. Colocou 0,1 centavo, quase que nada em reserva. A gente chega aqui na lista de ativos do fundo, mas antes disso eu vou mostrar uma coisa importante para vocês. Temos aqui um fato relevante de uma proposta de compra do GPA Campinas, ou seja, do Grupo Pão de Açúcar de Campinas, um imóvel que eles têm lá em Campinas. A proposta que o fundo recebeu é de venda desse ativo por 30 milhões e que serão pagos à vista, ou seja, nem parcelado é, com cap rate de 6,82% ao ano. Nesses números dizem que o lucro bruto que vai trazer essa venda é de 6 milhões. Tá vendo que ele vendeu por 30 e tá tendo um lucro de 6, ou seja, ele tinha comprado por 24 milhões. Isso equivale a um lucro de quase 5 centavos por cota, meus amigos. É um lucro muito bom. Praticamente metade do valor que o fundo paga no mês, de uma vez só. Isso trouxe ao fundo, se ele realizar essa venda, uma TI que é uma TI estúpida de 26%, uma taxa interna de retorno de 26% ao ano. É uma TI estúpida, tanto que a gente pode ver nessa equivalência que eles mostram. Isso aqui equivale a uma taxa de IPCA mais 21%. Meus amigos, se tem gente que chora para colocar na mão uma aplicação no IPCA mais, pagando IPCA mais 6,5% ao ano, ainda pagando imposto de renda, imagine um retorno destes de IPCA mais 21%. É um retorno estúpido que vai trazer para o fundo caso ele confirme essa venda aqui. Mas é uma notícia boa para o fundo, com certeza, porque o retorno está sendo muito bom nessa venda.
e a venda seria exatamente desse ativo aqui, ó, GPA Campinas, que representa cerca de 2% quase da carteira do fundo em termos de receita. Então aqui a gente vê, meus amigos, quais são os ativos que o fundo possui. A gente vê que atualmente 11 ativos Grupo GPA, Grupo Pão de Açúcar, 9 ativos Mateus. Se você somar tudo isso aqui, é pouco mais da metade da carteira. São muitos ativos, mas com valores relativamente baixos em termos proporcionais a esses demais, principalmente a esses dois aqui, ao do BAT e da BRF. Eu falei com mais detalhes sobre esses locatários aqui no vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo passado, tá perdendo. Então assista, eu vou colocar aqui no topo do lado direito um cardzinho para você assistir o último vídeo e saber mais um pouquinho sobre esses inquilinos aqui do fundo. Air Liquid, o BAT, a BRF e a Almanara. Aqui é mais ou menos 49% do fundo. O restante está nesses outros 20 ativos aqui. Então, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Já deixa aquele like, se eu não pense em mais nada. Deixa o like, comenta aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views o máximo possível para no início do próximo mês estarmos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de setembro, no início do mês de novembro, aqui do Gari 11 da Guardian Gestora. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!